Tudo bem? Estamos hoje aqui para mais um vídeo do nosso projeto de 100 vídeos de matemática até o Enem. Hoje nós vamos trabalhar com a habilidade 22, que é sobre a utilização dos nossos conhecimentos algébricos/geométricos como um recurso para a construção de argumentação. Quando dizemos sobre os conhecimentos algébricos geométricos trabalhados de forma integrada, nós estamos nos referindo à geometria analítica. Ela é a aplicação da geometria plana em cima do plano cartesiano, localizando os pontos no plano cartesiano e, mais do que isso, equacionando todas as curvas que são possíveis de serem traçadas no plano cartesiano. Então, vamos lá ao nosso problema de hoje. Um jogo pedagógico utiliza-se de uma interface algébrico-geométrica do seguinte modo. Os alunos devem eliminar os pontos do plano cartesiano dando tiros, seguindo trajetórias que devem passar pelos pontos escolhidos. Para dar os tiros, o aluno deve descrever, em uma janela do programa, a equação cartesiana de uma reta ou de uma circunferência que passa pelos pontos e pela origem do sistema de coordenadas. Se o tiro for dado por meio de uma equação da circunferência, cada ponto diferente da origem que for atingido vale 2 pontos. Por uma circunferência vão valer 2 pontos. Se o tiro for dado por meio de equação de uma reta, cada ponto diferente da origem que for atingido vale 1 ponto. Uma situação de jogo ainda restam os seguintes pontos para serem eliminados. O ponto A, coordenadas 0, 4. O ponto B, coordenadas 4, 4. O ponto C, 4, 0. O ponto D, 2, 2. E o ponto E, 0, 2. Passando pelo ponto A, qual equação fornecia a maior pontuação? Dentre todas essas apresentadas, qual vai ser aquela que vai apresentar a maior pontuação de acordo com as condições do problema? Bem, vamos interpretar o que cada uma dessas equações significa. A primeira equação, x igual a 0, ela está querendo me representar todos os pontos que têm a coordenada x igual a 0. Onde estão esses pontos no plano? Todos os pontos que estão exatamente sobre o eixo y. Todos os pontos aqui, ó, o ponto A e o ponto E, como dado exemplo, coordenada x igual a 0, coordenada x igual a 0. Lembrando que num par ordenado, sempre o primeiro valor apresentado é o que se refere à coordenada x. Todos os pontos que estão sobre o eixo y têm coordenada x valendo 0. Então, traçar essa trajetória, né, do tiro, se o tiro fosse dado de acordo com essa trajetória, seria o traçado de uma reta. Essa reta seria coincidente com o eixo y e ela acertaria 2 pontos, o ponto E e o ponto A. Então, passaria pelo ponto A, atenderia essa condição de passar pelo ponto A e atingiríamos 2 pontos. Que pontuação seria devida nesse caso? Como é por uma reta, cada ponto acertado vale 1 ponto. Se eu estou acertando 2 pontos, aqui eu ganharia 2 pontos através desse tiro. A segunda equação, que é y igual a 0, isso aqui representa todos os pontos do plano cartesiano que tenham exatamente a coordenada y igual a 0. Esses pontos são os pontos representados todos sobre o eixo x. Todo ponto que está sobre o eixo x, por exemplo, a letra C, ele tem a coordenada y valendo 0. Nesse caso, seria também uma trajetória do tiro na forma de reta, atingiria apenas o ponto C, não passaria pelo ponto A, então não estaria atendendo a condição do problema, e ainda assim geraria apenas o ganho de 1 ponto, mas ele também nem atenderia a condição de passar pelo ponto A. Então, essa alternativa nem poderia valer como resposta. A alternativa C nos lembra a equação de uma circunferência. Só para lembrarmos aqui, a equação geral de uma circunferência, ela é representada por x menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado, que é igual a raio ao quadrado. O que significam esses valores apresentados? O x0 e o y0 são as coordenadas do centro dessa circunferência, e o que está na segunda parte da equação, no segundo membro da equação, é a representação do raio ao quadrado. Então, quando nós olhamos para essa equação C, dá para identificarmos que o centro dela é 0, 0, porque não há as coordenadas apresentadas, x0 e y0, e o raio dessa circunferência vale 4. Aqui apresentado está o raio ao quadrado, a raiz quadrada desse número que nos dá o raio. Essa circunferência de centro 0, 0, que é a origem, com raio 4,
Então, significa todos os pontos que estão a 4 unidades de distância em relação ao zero. Seria uma circunferência passando por esses pontos aqui. Ou seja, ela passaria pelo ponto A, passaria pelo ponto C, atenderia a condição de passar pelo ponto A e atingiria 2 pontos do plano cartesiano. Como estão sendo atingidos pela circunferência, cada ponto atingido vale 2 pontos, então essa jogada valeria 4 pontos. Já está valendo mais do que a primeira, então estaria ganhando por enquanto. Nós queremos aquela que fornece a maior pontuação. Na letra C, nós temos de novo representada a equação de uma circunferência, em que o centro tem coordenadas 0 em relação ao x, porque não temos nada associado ao x, e em relação ao y, a coordenada é o 2. Lembrando que isso aqui é menos a coordenada do centro, né? Então, aqui é esse menos 2, significa que a coordenada do centro vale 2. E o raio dessa circunferência vale a raiz quadrada de 4, que é 2. Vamos tentar visualizar, então, quem é essa circunferência aqui. Vou trocar a caneta. Centro em 0,2, x0, y2 é exatamente o ponto E. Então, eu teria com centro nesse ponto E e o raio valendo 2, ou seja, todos os pontos que estariam à distância de 2 unidades desse ponto E. Seria passar pelo A, passar pelo D, passar pela origem, e aí eu teria o traçado dessa circunferência. Nesse caso, é outra circunferência, em que eu estaria passando pelo ponto A, atendendo a condição do enunciado, estaria atingindo 2 pontos marcados no plano cartesiano. 2 pontos atingidos pela circunferência também me traria um resultado de 4 pontos. Então, por enquanto, estão empatados. Provavelmente não vão ser nenhuma dessas duas respostas, porque senão eu teria 2 respostas iguais. Vamos analisar o último item. É novamente a equação de uma circunferência, em que o centro tem coordenadas 2 e 2, e o raio dessa circunferência é a raiz quadrada de 8. E a raiz quadrada de 8 dá 2 raiz de 2, 2 vezes raiz de 2, extraindo a raiz quadrada do 8. Bem, onde está essa circunferência? Vamos trocar a cor novamente aqui da caneta. Centro 2, 2 é exatamente o ponto D. E raio valendo 2 vezes o raiz de 2. Se a gente lembrar, né, de um quadrado, quando eu tenho um quadrado, a diagonal de um quadrado vale sempre a medida do lado vezes raiz de 2. Então, quando eu penso nesse valor 2 raiz de 2, eu posso pensar que ela é a medida da diagonal de um quadrado de lado valendo 2. Se esse valor é 2 raiz de 2, é porque o lado está valendo 2. Então, seria imaginar uma circunferência em que a diagonal, aquele raio é a distância, o tamanho de uma diagonal de um quadradinho valendo o lado 2. Por exemplo, se imaginarmos um quadrado aqui. Isto aqui seria o valor do raio dessa circunferência. Então, seria centro aqui em D, e passando pelo ponto B, passando aqui outra diagonal valendo 2 raiz de 2, aqui outra diagonal valendo 2 raiz de 2, e aqui outra diagonal. Então, seria uma circunferência que teria que passar pelos pontos A, B e C, inclusive passar pela origem. Minha circunferência é meio torta, mas mais ou menos é isto aqui. Então, ela estaria passando por 3 pontos do plano através de uma circunferência. Ou seja, isso me geraria um total de 6 pontos. E aí, sim, essa é a equação que me apresentaria um resultado maior de pontuação e atenderia as condições de passar pelo ponto A, e também lá no texto ele fala que deveria passar pelos pontos pedidos e pela origem do sistema. E essa circunferência passa pela origem do sistema. Então, realmente, essa é a alternativa que atende a todas as condições do problema. Ok? Bem, se a gente quiser só fazer uma análise final, né, retomando a nossa habilidade trabalhada no problema, é a de utilizar os conhecimentos algébricos e geométricos. Perceba que você teve que identificar se era uma reta, se era relativa ao eixo, paralela ao eixo, se era uma equação de uma circunferência, o que representava cada elemento aqui na forma da equação reduzida da circunferência. Então, você está utilizando os seus conhecimentos algébricos geométricos, seus conhecimentos de geometria analítica, para construir um argumento. Qual argumento? Um argumento que atenda todas as condições do problema, certo? Bons estudos para vocês, a gente se vê numa próxima. Um abraço.